Pessoal, olha só, vou mostrar para vocês a técnica do esfumado de raiz. É importante sempre pensar que o esfumado é para criar um apagado inicial, como se fosse uma maquiagem, para trabalhar essa proposta de suavidade do início da mecha. Mostra aqui pertinho, ó. Quando a gente faz uma técnica de mecha, a gente tem a marcha bem marcadinha, tá vendo? Ela tá aí no início da mecha, está marcado. O objetivo nosso do esfumado é trabalhar esse apagar do início dessa mecha. Então, o que nós fizemos? Depois que a gente já lavou o cabelo, já hidratou, a gente aplicou uma máscara branca, que pode ser a Nutrimask, o SOS Nutri Repair, uma máscara branca nessa parte do comprimento. Então, observe que tem creme branco aqui. Tá? E agora eu vou criar o efeito do esfumado. O esfumado a gente vai trabalhar em 3 atos. O primeiro ato é o ato do apagar. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou começar a trabalhar essa aplicação sempre priorizando o início da mecha, tá? Isso, a mistura aqui vai estar lá no flyer que eu vou mandar para vocês depois, tá? Onde eu estou trabalhando aqui em partes iguais 5 tonalizante 5, o tonalizante 7 e o tonalizante 003, tá? Olha ali o início da mecha, ó. Olha onde é que eu vou aplicar, ó. Eu vou aplicar depositando no início da mecha, ó, apagando o início da mecha, tá? A gente vai fazer toda essa aplicação a partir de agora, tá? Então eu começo de um lado do quadrante, vou para o outro lado pela parte de trás e vou fazendo essa aplicação. Na sequência eu já vou mostrar então o segundo ato. Então aqui a gente continua a aplicação, mostrando para vocês, do processo que é o primeiro ato, que é o ato de apagar, tá? Então a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é o apagar. Então sempre eu vou aplicando no início das mechas, tá vendo? Ó, aplicando ali no início das mechas. Lembra que eu protegi toda a parte do comprimento com creme branco, tá? E outra mais importante ainda, aqui nós estamos trabalhando no esfumado com tonalizante, não é coloração. Então o que eu estou utilizando? 7 gramas do 5.0, 7 gramas do 7.0 e 2 gramas do Mix 003. O Mix 003 ele vai ter uma função aqui de reconstrução de fundo e também de fixação do tom, tá? E principalmente para não deixar chumbar, não deixar aquela mechinha chumbada, tá? Então aqui a gente vai fazer esse primeiro ato, ó. O primeiro ato é a aplicação aqui, ó, sempre no início da mecha. Aí eu já vou chamar a atenção para vocês o seguinte, que depois de fazer isso, nós já vamos começar o segundo ato, que é o ato do esfumar. Então, primeiro ato, a gente apaga o cabelo, né? Apaga o início da mechinha. Segundo ato, esfumar. Observe que o tonalizante que a gente está trabalhando, ele tem essa função do inicial de apagar. Conforme essa cliente for lavando, ele vai ter uma tendência de sair, mas ao mesmo tempo ele vai fazer o quê? Além de sair, a raiz também vai estar crescendo. E quanto mais ela cresce, mais natural vai ficando. Então por isso que o esfumado de raiz, a técnica de esfumar raiz, ela não serve para cobertura de brancos, tá? Então lembra sempre disso. Cliente tem branco? Qual que é a dica? Resolve primeiro os brancos. Depois que você resolver os brancos, aí você vem e cria o efeito do esfumado, tá? Então não esqueça disso. Olha que bacana, o segundo ato. A gente vai, a partir de agora que a gente já aplicou, você pode aguardar uns 4, 5 minutinhos e eu já vou começar com esfumar. Primeiro eu depositei, agora eu vou esfumar. Como que a gente faz? A gente vai dividir em diagonal a mechinha, com o pente eu venho e começo a pentear, ó. Eu penteio e trago, e não paro no meio, eu vou até o final, ó. Observe que eu vou até o final, tá? Então eu não paro no meio, eu vou até o final, para criar esse efeito do esfumado, para que não tenha esta marcação, tá? Então pode fazer isso aqui com muita tranquilidade, que não vai ter erro. O segredo é proteger essa parte com creme branco, tá? Então fica bem tranquilo que pode fazer que não tem problema. Então agora eu vou fazer isso em todo o cabelo. E aí, depois que nós fizermos isso em todo o cabelo, a gente vem para o terceiro ato, que é o ato de aquarelar. Nós vamos trabalhar com água para criar essa transição, que é do escuro para o mais claro, gerando assim essa arte e esse efeito de esfumar a raiz. Na sequência, eu já mostro para vocês aí o terceiro ato, que é o ato de aquarelar. Pessoal, então agora a gente vai fazer o terceiro ato. Lembrando, o primeiro ato foi o ato de apagar. Aplicamos como uma coloração. Deixamos um tempo de pausa de 4 a 5 minutos, viemos para o segundo ato, que é o esfumar. A gente fez todo o processo aplicando o pente, espalhando com o pente, indo até o final. Lembrando que aqui tem creme branco, então não tem problema, pode fazer com tranquilidade.
Qual que é o terceiro ato? O terceiro ato é o aquarelar. A gente vai pegar um borrifador de água e agora a gente vai vir assim, ó, mais ou menos da metade para cima. Eu vou começar a criar essa transição. Parece que aparentemente está escuro, né? Então o que que eu faço? Eu borrifo água nessa parte, não é lá na raiz, é nessa parte de baixo, que é essa transição. Dou uma penteada de novo, venho com as costas do pente e gero esse efeito de aquarelado, ó. Tá? Então eu venho, principalmente nessa camada mais superior que aparece, né? Eu venho com a água. Essa água tem uma função de diluição, então ela vai gerar esse efeito de fade, né? Como uma maquiagem, gerando essa proposta de escuro para o mais claro. Fica incrível, é uma proposta bem bacana, fica lindo e é bem prático, tá? Até para tirar qualquer marcação que fica, né? Então a gente faz nesse formato aqui, ó. Vamos aplicando água, ó. A água não é na raiz, a água é sempre na pegada da transição. Venho, ó, quando eu passo o pente com as costas, ó como já começa a aparecer a mecha ali, ó. Olha, as mechinhas loirinhas estão aparecendo. Então escureceu e ele vem nesse efeito fade. Então eu vou fazer agora isso em todo o cabelo, gerando esse efeito do aquarelado. Aí eu deixo mais 2 minutos de pausa e já vou pro enxágue, já como tá com máscara tratando. Aí a gente vai fazer o gloss dourado e aí tá pronto para finalizar. Na verdade aqui a gente vai fazer uma matização antes, que é a matização não oxidativa, e depois finaliza com o gloss dourado. Pessoal, olha só, nós vamos fazer agora o hair gloss. Lembra que eu falei do gloss dourado? Então só para mostrar para vocês, já fizemos o esfumado de raiz, agora nós estamos trabalhando a matização não oxidativa. Eu estou trabalhando aqui com o loiro iluminado, tá? Que é a máscara de matização não oxidativa, criando essa matização. E agora eu vou fazer o gloss dourado. Eu vou fazer, na verdade, junto com a máscara aqui, ó. Eu trabalhei aqui com 3 gramas do MIT 003 e água, tá? Neste caso só botei água, ó. Então, basicamente, o que eu vou fazer, ó? Despejar em todo o cabelo para criar esse efeito do brilho, tá? Então, a gente faz essa passagem, ó. Só para doar este brilho. Neste caso aqui que eu estou trabalhando junto com a máscara matizadora, eu vou gerar mais brilho. Se você quer um efeito um pouco mais dourado, enxaga a máscara matizadora e depois você vem com a aplicação do hair gloss. Então você pode fazer isso em qualquer cabelo, qualquer proposta você pode fazer o hair gloss, só para gerar esse efeito do brilho extremo e dar essa intensidade de iluminação.